Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, onde quer que nós nos encontremos, aqui no ambiente que estamos participando no Irmão Américo e nos lares de cada um de nós. Rogar ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, é compreender que nada que possa nos acontecer será de difícil aceitação quando compreendemos a oportunidade que Jesus nos dá a cada encontro com os amigos espirituais. E esse é um momento que nós estamos vivenciando. Eu trouxe como tema para o nosso encontro o medo e a autoconfiança. Por que escolhi esse tema? Porque todos nós temos algum tipo de medo. E é sobre esses medos que eu vou falar. Muitas vezes não nos damos conta que o medo ele se apresenta de várias formas para cada um de nós e ele se modifica ao longo da nossa existência. Como um camaleão, como algo que vai se adaptando às situações que nós estamos vivenciando. O que nós não podemos negar nos dias de hoje é que as dores, os sofrimentos estão se avolumando na Terra. A cada momento, nós vemos que as guerras não silenciaram seus canhões. Atualmente, essas guerras estão acionando mais e mais canhões. Embora esses canhões estejam do outro lado do nosso planeta, as notícias que chegam até nós nos assustam, nos causam algum tipo de medo. Será que essa guerra chegará até o nosso país? Teremos uma terceira guerra mundial? Usarão bombas nucleares? São perguntas que nós fazemos, mesmo que silenciosamente em nossas mentes. Será que não aprendemos nada com duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, com tanta atrocidade, com tanta perversidade? Acreditávamos que não teríamos mais guerras, mas o que percebemos é que os genocídios, os assassinatos em massa, que pareciam extintos, estão se repetindo cada vez mais em todos os conflitos que nós temos notícias. E as notícias chegam até nós quase que imediatamente, devido à internet que nos aproxima eletronicamente, mas nos afasta emocionalmente, nos afasta fraternalmente. Uma coisa que é interessante que nós vamos discutir e presenciar é que os dramas individuais, os dramas de cada um de nós e os dramas coletivos nos deixam atordoados. Nós nos deparamos até mesmo com pessoas que são indiferentes, que se consideram frias, começam a se perturbar com o que estamos vivenciando. Mas tudo o que está acontecendo tem uma coisa interessante. Nos mostra que o sofrimento alcança a todos nós. Porque estamos habitando um corpo de carne, sujeito a um mundo que interfere em nós o tempo todo, e esse mundo ainda é um mundo em que as coisas materiais nos afetam profundamente. Mas o sofrimento ele nos convida ao melhoramento. Para que nós podemos melhorar? É a pergunta que nós fazemos. Para que nós possamos superar as nossas imperfeições morais. Não é a imperfeição que muitos falam para nós, imperfeições físicas, imperfeições através de doenças, não é isso. É melhorar os nossos defeitos, é melhorar os nossos medos. Compreender que nós aqui estamos submetidos a um anúncio do Mestre Jesus. Ele disse amorosamente que nós passaríamos por prantos e ranger de dentes.
há mais de 2000 anos. E esse pranto ranger de dente que ele está falando não é uma punição do pai. É decorrente da nossa própria violência, do nosso próprio instinto. Pelos nossos medos, nós atacamos, nós eliminamos, nós destruímos. O que vemos hoje em dia, diante de uma guerra que está sendo noticiada, mas outras estão acontecendo e nós sequer estamos sabendo, acontece em função do medo de um outro país invadir o meu, e antes que ele faça isso, eu faço com ele. Será que as profecias de Jesus estão se concretizando? Tudo aponta que sim. Para que nós possamos fazer uma revisão dos nossos conceitos morais, para que nós possamos modificar os nossos comportamentos e entender que quando nós reconstruímos a nós mesmos, nós estamos reconstruindo a nossa sociedade. E esse esforço que nós estamos fazendo pessoal, individual, através desse combustível que a nossa irmã fez há pouco, que o nosso irmão estava tocando violão aqui, é através da oração. A oração nos vincula a Deus. Ela nos liga ao Pai, de onde procede todo o bem. Todas as vezes que nós nos ligamos ao Pai, nós estamos na sintonia do bem. E o que fala o Evangelho de Jesus para nós? Que nos futuros dias, por ele previstos, a dor ganharia dimensões inimagináveis, arrastando multidões ao abismo, ao desespero, fazendo que o delírio e o desequilíbrio aturdissem a humanidade. O nosso país não está em guerra bélica, mas está em guerra famélica. Está em guerra de miséria, está em guerra de desespero e abandono. São horas graves que nós estamos vivenciando, mas é para a transformação dos homens, para a transformação da mudança vibratória do planeta. Na época de Jesus, essas mudanças também aconteceram. Fomes, pestes, guerras, mas os homens avançaram, melhoraram, se tornaram um pouco mais afáveis. Nenhum de nós deve se enganar ou enganar a outra pessoa qualquer. E aqui entra a fé espírita. A fé espírita, ela nos clareia a razão. Ela é lógica, ela usa a inteligência. Não é essa fé cega que nós presenciamos dia a dia, que acredita cegamente que existe um céu ou alguns céus, existe um inferno ou infernos, para a condenação na vida eterna ou para a suprema bênção ao lado do Pai eternamente. Para os justos, o céu. Para os injustos, o inferno. Conviver com Deus, porque somos bons, somos justos, somos fraternos. Conviver com o demônio, com Lúcifer, porque somos maus, somos cruéis, somos perversos. Eternamente. Isso é contra as próprias leis do Pai. Porque o Pai diz, através da espiritualidade, que tudo é progresso, tudo é movimento. E cada um, na posição que se encontra, está em movimento, está trabalhando o seu próprio progresso e o progresso do seu próximo. A fé espírita nos fala da perseverança, da convicção, que é a coragem de lutar com Jesus até o fim, como fizeram os apóstolos e seus discípulos. Mas acontece, meus irmãos, que mesmo para aqueles que não se incomodam com o que está acontecendo à sua volta, gostando ou não, começam a se aperceber que o martírio, o sacrifício, o holocausto continua, prossegue. É aquele circo de Roma,
onde os cristãos eram jogados para servir de alimento às feras, continua. Com uma diferença: aumentou as suas dimensões. Não está mais em Roma, está no planeta todo. E as feras de hoje em dia somos nós mesmos, que temos a crueldade de atacar alguém indefeso. Não é coragem, não é determinação, é medo. Não estamos apenas em Roma. Por todo o planeta se espalha esse suplício, esse martírio, esse holocausto, que apenas variou de forma. Os mecanismos são outros. Mas sabe o que não mudou? A testemunha da verdade. Aqueles cristãos que acreditavam em Jesus, no progresso do Espírito, não tinham medo. Não o medo da covardia. Eles temiam ir para os circos, mas eles tinham confiança na vida espiritual. Naquilo que Jesus ensinou. Eu me vou preparar outras moradas na casa do meu Pai. Eu vos amo. E por isso, sou uno com vocês. E as moradas da casa do meu Pai são para aqueles que são mansos e pacíficos. Quando nós descobrimos que a verdade nos liberta e o testemunho dessa verdade nos fortalece, nós começamos a compreender o que é autoconfiança, o que é o medo. Temos basicamente 6 tipos de medo. Bem, quais são esses 6 tipos de medo, Antônio? Vamos ver. Alguém aqui tem medo da morte? Quem não tiver, levante a mão. Todo mundo, lá no fundinho, tem um medinho da morte, não tem? Mas sabe um outro medo que nós temos? O medo da velhice. Todos nós temos. Então aqui eu já falei 2 medos. O medo da morte e o medo da velhice. Vou contar uma pequena história real. 2, na verdade. Num hospital aqui em Campinas, um garoto chamado José, de 9 anos de idade, com uma doença grave, incurável. Já no final do seu período de encarnação, através de pedidos de oração, recebeu uma visita da espiritualidade. E a espiritualidade conversa com ele. Sabe por que eu estou aqui? E ele responde: talvez para me espetar mais um pouco, porque eu recebo agulhadas todos os dias, muitas. Mas eu não consigo saber porque todos vestem branco. Deve ser mais um doutor. E o doutor diz assim: sabe o que eu vim fazer? Vim transferir você para outro hospital. E o menino diz: a minha mãe me diz que eu sou um super-herói. Mas a minha mãe está muito cansada. Ela não sai da beira do meu leito. Se esse hospital que eu vou permitir que a minha mãe descanse, eu posso ir. Não, a sua mãe irá descansar e você também. Não há problema, eu sou um super-herói, eu posso ir. A espiritualidade diz a ele: então venha comigo, para que eu possa te levar. Você pode escolher essa cadeira de roda ou essa maca. A resposta do garoto de 9 anos é a seguinte: se eu sou um super-herói, eu posso voar. A espiritualidade, muito gentilmente, diz: então vamos voar. E saem voando com esse garoto.
e vão para um hospital, pasmem, que ele já conhecia. Mas esse local eu conheço. Eu venho aqui todas as noites. É o hospital do tio Augusto. Se você me garantir que eu não volto para aquele hospital que me agulha, eu fico aqui. Não, você não voltará para aquele hospital. Se você me disser que a minha mãe vai descansar, eu fico aqui. Sim, a sua mãe vai descansar. Então, eu vou ficar aqui no hospital do tio Augusto. Uma criança de 9 anos que não tem medo de morrer. Agora eu vou contar a história da nossa amiga Luísa. A nossa amiga Luísa tem 92 anos de idade. Já passou por várias doenças graves. Ultimamente, internada num hospital há um longo tempo, já com escaras pelo corpo, totalmente debilitada, sem forças para se alimentar, recebe a visita da espiritualidade através de um pedido de uma prece, para que ela fosse socorrida. A espiritualidade atende, vai até ela e percebe aquele corpo frágil, já nos seus últimos recursos de energia. E chegam à conclusão de que não adianta doar-lhe energias, porque a energia que é doada a ela passa por ela como passa por um pano esgarçado. Ela não retém, as células estão fracas. Mas vejam a surpresa. Ao olhar para os pés dessa nossa irmã, não existem pés. Os pés se transformaram, através dos dedos, em raízes, no perispírito, claro, fixando-se ao leito do hospital, fixando-se ao solo do hospital. Ao lado, uma abertura escura, profunda, para a qual ela olha desesperadamente. Eu não quero morrer. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho pavor de ficar trancada. Eu não quero ir para aí. Uma pessoa com 92 anos de idade, sem condições alguma de continuar a sua existência de aprendizado, recusa-se ao desencarne. O medo da morte. Mas não o medo da velhice. São os medos que nós carregamos. E eles interferirão, sim, no momento em que nós teremos que voltar para a espiritualidade. Como voltaremos? Como o garoto ou como a senhora? Porque voltaremos. Mas temos um outro medo. O medo da doença. Quem não tem medo de ter doenças graves? Incuráveis? Quem não tem medo do Alzheimer? Quem não tem medo do Parkinson? Quem não tem medo da pobreza? São outros medos. É o quarto medo, né? O primeiro medo, o medo da morte. O segundo medo, o medo da velhice. O terceiro medo, o medo da doença. E o quarto medo, o medo da pobreza. Temos mais 2 medos ainda. Lembra que eu falei que eram 6 básicos? O medo da crítica e o medo de perder um ente querido. Um afeto profundo. Mais 2. Qual é a consequência de nós vivermos esses medos, meus queridos amigos, que aqui estão e os que estão nos ouvindo pela internet? No imenso painel dos distúrbios psicológicos, o medo avulta, ele predomina em nós como indivíduos. E ele vai se apresentar de uma maneira patológica, criando distúrbios em nós. O mais comum, o distúrbio do pânico. O medo se apodera de tal maneira de nós, que nós não aceitamos mais sair do nosso mundo de segurança, que é o próprio lar, ou o próprio quarto.
O medo em si mesmo, ele não é negativo. Ele está nos mostrando que quando nós estamos despreparados, espiritualmente, ele vai nos desequilibrar como pessoas. Ele nos torna seres irracionais. E quando nós estamos desequilibrados como pessoas, começamos a atacar, a prejudicar, a criar conflitos, onde milhares, milhões de irmãos nossos também começam a sentir medo. E também começam a revidar o medo, para que não tenham a certeza de que não fizeram nada. Quando nós começamos a entender isso, nós nos perguntamos, onde surgiu? E vocês agora vão concordar comigo. Sabe onde é o mais comum desses medos surgirem em nossa vida? No nosso lar, em nossas casas. Nós começamos a sofrer ameaças e chantagens afetivas. Vou dar um exemplo. Não se sintam culpados, tá bom? Porque nós somos aquilo que nós fomos condicionados. Se alguém já falou isso, né, vai se lembrar. Se você não se alimentar, ou se você não dormir, ou se você não proceder bem com o papai e com a mamãe, nós não vamos gostar mais de você. Muito comum. Ou o bicho papão vai lhe pegar, se você não fizer isso, isso ou isso. Qual é a grande questão? Nós como crianças, os nossos pais como crianças, os nossos avós como crianças, não sabemos trabalhar isso. Não sabemos trabalhar essa informação. E nós passamos a ter medo de perder o amor dos nossos pais. E, portanto, assimilamos um medo que vai refletir na nossa vida adulta depois. Nós temos medo de ser devorados pelo bicho-papão. E isso vai perturbando a nossa afetividade. E passamos a fazer o mesmo com aqueles que estarão convivendo conosco no futuro. Se você, minha namorada, não fizer isso que eu estou querendo, preciso repensar o nosso relacionamento. Eu trabalho o medo no outro. E esse processo que vai se amadurecendo em nós, vai nos tornando adolescentes inseguros. Nós vamos nos sentindo depois um adulto que não se sente com o direito de ter um crédito de carinho e de respeito. Ou de consideração. O que nós precisamos entender é que a pessoa é e deve ser amada assim como ela é. Por outro lado, nós, quando estamos sob ameaça, nós permanecemos tímidos. Prestem atenção. É um medo que nos intimida. É um medo que vai fazer que nós procuremos nos passar por bonzinhos. Não pela excelência das nossas virtudes, mas por mecanismo de sobrevivência afetiva. Eu preciso ser bonzinho para que eu possa me adequar ao ambiente em que eu me encontro. Seja no lar, seja no trabalho, seja no grupo da casa espírita, seja em qualquer lugar. E o medo assim considerado, ele pode assumir proporções incontroláveis. Começando pelos distúrbios de comportamento. Quantos jovens procuram os consultórios de terapia? Por distúrbios de comportamento que não se sabe a origem. Encaminhando para uma outra análise, nós não compreendendo a vida como uma realidade. Essa vida é uma realidade. E essa realidade que nós estamos vivenciando, ela é constituída por etapas. Etapa da infância, etapa da adolescência, etapa da maturidade, etapa da senectude. E o nosso corpo físico,
ele vai se adaptando a essas etapas. E nós passamos a entender que sem essa vida real material, nós não conseguimos existir, porque ela é a vida que nós conhecemos. E o conhecido é o que nos prende, e o desconhecido é algo que não existe para nós. Portanto, o nosso empenho para manter essa paz que a gente acredita que tem, não é suficiente para estabelecer um equilíbrio no nosso corpo que permita a nós entrar em reflexão, em oração e em meditação. Nós vivemos envolvidos por um medo que nos impulsiona o tempo todo a buscar segurança para nós, para a nossa família e para os nossos entes queridos. Quando nós começamos a perceber que o nosso corpo, eu já percebo isso, outros também já irão perceber, é possuidor de uma resistência incomum, mas ao mesmo tempo é frágil. Nós somos muito fortes, mas ao mesmo tempo somos muito frágeis. E o tempo que vai passando, pouco a pouco, vai modificando essas peças, essas engrenagens que nós carregamos, elas começam a se desarticular contra a nossa vontade. Veja a nossa calvície, não é, meu irmão? Nós não queremos ficar calvos, mas ficamos. Não queremos ter zumbidos no ouvido, mas temos. Não queremos ter doenças, mas temos. São as engrenagens começando a se desarticularem, demonstrando que nosso corpo é transitório. Por mais que possamos usar cremes de beleza ou participar de sessões de rejuvenescimento exterior. Interiormente, continuamos envelhecendo. Graças a isso que nós, como indivíduos, começamos a entender que somos imortais. Porque jamais seríamos criados para ser perenes, ter apenas um tempo de existência e depois desaparecer diante da infinitude da vida. E é nesse momento que nós começamos a ter o medo da velhice. Porque sabemos que com a velhice pode vir o quê? A doença. Que com a velhice nós estamos mais próximos da morte. É natural. Mas a nossa jornada física, a nossa jornada que nós vivenciamos amarguras, nós vivenciamos ansiedades, aprendemos à medida que envelhecemos a superar os medos que vão aparecendo para nós. E isso nos fortifica. E não raro nós vamos ver pessoas que se libertam do doloroso fardo que carrega com alegria quando se depara com a morte. Trabalhar essas questões em nós depende de quanto nós entendemos o valor da vida como espírito. Não essa vida erroneamente que nós entendemos como absoluta, definitiva. Se nós parássemos para meditar em torno do nosso processo de existência e como nós somos colocados no universo como espíritos que somos, nós compreenderíamos que o fato de cada um de nós existir, a nossa origem não é por acaso, como muitos dizem. Como muitos dizem que nós fomos criados e a nossa finalidade é a extinção. Do pó viemos, do pó voltaremos. Assim o corpo físico. O espírito não. O espírito, a inteligência, o pensamento contínuo, aquele que se liga ao Pai, não desaparece jamais depois que foi criado. Por que temos medo da morte, então? Por que temos medo da doença? Por que temos medo da pobreza? Por que temos medo da velhice? Se ao entendermos que, como aquele jovem de 9 anos, eu me sinto mais leve, eu estou até crescendo, eu me sinto mais forte, eu não quero mais voltar para aquele hospital.
Compreender esse contexto, o sentimento de amor que é imanente do Pai para nós, transforma a nossa capacidade de cultivar a esperança e começar a ter confiança em nós, autoconfiança, e no destino que nos aguarda, como espíritos que somos. A autoconfiança é o primeiro passo, é o passo imediato que vai abrir para cada um de nós essas perspectivas formosas para que nós possamos conquistar aquilo que Joana de Ângeles fala, a plenitude espiritual. Somente quando nós tivermos a plenitude espiritual que nós poderemos ver a face do Pai. Antes disso, não. E todos nós estamos fadados a ver a face do Pai. É determinado isso. O tempo que vai decorrer depende de cada um de nós. Portanto, a intercorrência dos medos, como eles se relacionam, vai depender do indivíduo, como ele centraliza isso, como ele trabalha isso, como ele vai encarar, por exemplo, o fenômeno da morte. O que ocorre comigo depois que eu saio desse corpo e esse corpo começa a se desagregar molecularmente? Vou sobreviver ou não? Esse é o medo que nós temos. Mas esse medo também nos acompanha para nascer. Os amigos espirituais nos dizem que o medo para nascer é muito maior do que o medo para morrer. Porque no medo que nós temos ao nascer, nós teremos uma prova ou muitas provas ao longo da encarnação para passarmos. E quando nós desencarnamos, nós vamos conferir se fizemos ou não. É muito mais fácil do que sermos levados pelos amigos espirituais para reencarnar e estarmos com os nossos corações aflitos. Será que eu vou conseguir cumprir tudo que eu combinei com esses amigos? Será que eu vou conseguir superar os meus problemas, os meus defeitos? Será que eu realmente estou pronto? Esse é o grande medo de quem está nascendo, quem vai reencarnar. E nós temos um único medo. Como será o momento em que eu deixar esse corpo? Esse é o único medo que nós carregamos. Porque nós vamos considerar que essa fatalidade que nos atinge vai proporcionar a nós uma harmonia completa na imortalidade que nós, como espíritos, estamos investidos, ou se voltaremos para a espiritualidade com as nossas mentes desequilibradas pelos medos que nós carregamos enquanto encarnados. Nos prepararmos para voltar para casa é como nos prepararmos para uma viagem de férias. Se nós nos organizamos, se nós nos adequamos para essa viagem antecipadamente, não haverá o desespero e a correria da véspera. E não teremos o risco de esquecer nada para trás. Iniciaremos essa viagem preparados, prontos, para desfrutá-la com tudo aquilo que nós temos direito. E a dúvida a esse respeito é a negação dessa realidade que nós voltaremos para a casa do Pai, para o mundo espiritual. Se nós espíritas temos essa certeza, ou quase certeza, permitam-me corrigir, nós estamos proporcionando um elenco de situações que vão proporcionar para nós nos libertarmos dessas fobias. E essas fobias podem, como o receio da velhice, como o receio da morte, como o receio da doença, essas fobias, querendo ou não, elas são inevitáveis, porque a morte vai ocorrer, a doença vai acontecer, a velhice vai também acontecer, nós seremos sim abandonados por afetos, seremos sim criticados por outros,
porque faz parte das nossas experiências. E essa crença de que a velhice sucede à morte, ela é lógica, é verdade. Mas vou dizer uma coisa a vocês com bastante interesse e bastante surpresa. A morte não se apresenta em todas as faixas etárias. Uma criança que nem nasceu morre no útero da mãe. Um recém-nascido com alguns minutos de vida morre nas mãos do médico. Ou na UTI infantil. Uma criança de 3, 4 anos também atingida pela morte. Então a faixa etária, para dizer para nós o que a morte não é privilégio da velhice. A morte se apresenta em todos os momentos da nossa vida. Todos nós nascemos condenados à morte biológica. E digo a vocês que possamos desencarnar, olhar para a morte como o pequeno de 9 anos no hospital, para que a mãe pudesse descansar. Esse espírito generoso em si, que compreendendo que aquele médico que ali estava não era o médico encarnado do hospital em si, era um outro médico. Por isso que ele disse: você veio aqui não para me ferir, eu vou com você. O escritor e orador Marco Túlio nos fala das vantagens da velhice, que possamos todos envelhecer, que não pode nem deve ser considerada como uma desventura. Ela é uma bênção para aqueles que conseguem ter os cabelos brancos, porque permitiu superar paixões, permitiu passar por conflitos, permitiu ter um percurso evolutivo, permitiu ter filhos, educá-los, prepará-los para também chegarem à velhice, sem temer esses conflitos que acontecem no dia a dia. Muitos benefícios a velhice nos traz, e o maior deles é a morte. Porque a morte nos liberta de um corpo velho, cansado, que não escuta mais, que enxerga mal, que não entende o que lhe falam, um coração fraco, debilitado, não consegue mais andar. Para quê? E o Pai generosamente, misericordiosamente, nos tira desse corpo doentio, velho, alquebrado, para nos preparar para recebermos um novo corpo. Por outro lado, o medo da doença encontra também essa razão de que a doença nos leva à morte, produzindo um outro conflito. O número de jovens saudáveis que morrem a cada momento, qual é? O pessoal da área de saúde, da área da sociologia, da psicologia, sabem. Principalmente nas grandes cidades, que são vitimados pela imprevidência, pela precipitação, pela imaturidade, pelo desequilíbrio comportamental. Quantos desencarnam? Jovens, 14 anos, 15 anos. Esportes radicais, uso de drogas, violência, desafios. Quantos desencarnam através de desafios pela internet? Jovens. E as estatísticas nos mostram que os homicídios, os suicídios, os acidentes fatais, todos somados, é o mais alto índice de óbitos no mundo de jovens, não de idosos. Há um momento na nossa existência que nós passamos por uma porta muito estreita, que é a fatalidade de escolher deixar a existência física. E ao chegarmos no momento em que nós encontramos, isso vai diminuindo pouco a pouco, porque não temos mais medo da vida, da existência. Nessa mesma reflexão, o medo da pobreza, respaldando que quando nós não temos dinheiro, nós não podemos comprar a saúde, não podemos ter planos de saúde. E temos medo disso. Mas também caímos na ilusão de que muito dinheiro nos confere a imortalidade. E não é verdade.
desencarnará tanto quanto o pobre, da mesma forma. E nós conhecemos pessoas que sem nenhum recurso econômico, não abrevia a existência física, vivem por longo tempo, 80, 90 anos, naquela simplicidade, naquela tranquilidade. E aqueles que têm muito dinheiro, se desgastando, se enfermando para saber onde aplica, onde gasta, como usar, o que usar, no que usar. Não vive e acaba tendo medo de perder aquela fortuna e de repente desencarna com um acidente vascular encefálico, um infarto, uma doença grave, um câncer, e aquela fortuna fica, como o Mestre Jesus nos diz, a fortuna muda de mãos. O Pai faz isso o tempo todo. O número de pessoas destituídas de dinheiro que atingem idades avançadas é muito maior do que aqueles que acumulam fortunas. Vejam a surpresa. Porque vivem simplesmente a natureza daquilo que elas ali se adaptaram e se confiaram viver. Caminhando para o nosso últimos 10 minutos do nosso encontro, por que é que nós temos medo da crítica? Eu tenho medo de ser criticado pelo meu colega. Eu tenho medo de sofrer bullying, né? É um termo antes. Eu tenho medo de sofrer bullying do meu chefe. Eu tenho medo de não corresponder às expectativas do meu grupo. Porque nós não confiamos em nós mesmos. Nós desconfiamos dos nossos valores íntimos, dos nossos tesouros, o que eu já conquistei. Porque eu não sei o que eu conquistei. Eu nunca parei para pensar. Eu nunca parei para analisar a mim mesmo o que eu tenho de bom. E quando eu descubro aquilo que eu tenho de bom, eu me valorizo. O maior problema de assédio espiritual para os encarnados, de obsessores, é a autodesvalorização. Quando eu me culpo o tempo todo, eu fico me punindo constantemente, eu me acuso o tempo todo. Eu abro as minhas faixas vibratórias para que esse processo de obsessão sobre o medo, sobre a culpa, se acentue. Porque nós temos um desejo muito grande, quem aqui não tem, de conseguir o respeito da família? Como filho, por exemplo, quero que meu pai me respeite, eu quero que eu seja aquele que reflita todo aquilo que eles sonharam, mas parece-me que eu sou instável, eu não consigo sequer chegar aos pés do meu pai, eu não consigo chegar sequer na valentia da minha mãe. E esse mecanismo começa a criar em nós uma crítica, e essa crítica é sempre ácida, perniciosa, ela vai nos perturbando. E conseguir esse respeito da família, quando nós não conseguimos, nós transferimos isso para os demais relacionamentos da nossa vida, seja no trabalho, seja no grupo religioso, seja no grupo de amigos, porque nós começamos a nos encolher. Nós começamos a ficar tímidos. Nós começamos a ter medo de falar. Aquilo que pensamos, falamos aquilo que querem ouvir. E estamos trabalhando contra nós mesmos, por medo. Perdemos a autoconfiança. Por fim, o medo de perder um afeto legítimo. Legítimo é o maior fator de desarmonia que poderia acontecer conosco. Ter medo de perder alguém legitimamente ligado a nós, que vai desestruturar o quê? O nosso emocional. O quanto nós choramos, o quanto nós lamentamos, o quanto nós blasfemamos porque alguém nos deixou, porque alguém nos abandonou. Mas vejam que a nossa amiga Joana de Ângeles nos fala: somente se perde
aquilo que realmente você não tem. Nós só perdemos aquilo que nós não temos. É isso que ela está dizendo. Mas como? Aí ela explica para nós. Não pode existir afetos que sejam perdidos ou que desapareçam. Se ele é legítimo, ele não se perde e ele não desaparece. Quem daqui se lembra de um amigo lá da infância ou da escola, que 10, 12 anos vocês não encontram mais, mas no dia que se encontram, é como se tivesse se visto no dia anterior. É um afeto que não se perdeu. Quando nós perdemos algo em relação ao afeto, nós não estamos perdendo o afeto, nós perdemos a afetividade. É outra coisa. A afetividade se altera, se afasta, desaparece. Portanto, não merece a nossa aflição. Aquele amigo que você achava que realmente era seu amigo, mas mudou-se para outra cidade, você sentiu alguma falta e de repente é como se ele não tivesse existido na sua vida. Não faz a menor falta, mas aquele desespero, aquela angústia, aquele amigo era uma afetividade, aquela aflição foi desnecessária. Aquele medo foi um medo destruidor. Destruiu a sua autoconfiança em identificar o que realmente é um afeto legítimo e o que é uma afetividade. E os medos vão se multiplicando, especialmente na atualidade que nós estamos vivendo, na razão dessa insegurança que vai tomando conta de todos os setores do nosso comportamento. Vamos ver o que é? Vamos lá. Medo provocado pela guerra, pelas calamidades, pela Covid, pelos terremotos, pelas tempestades, pelos acidentes. Tudo gera medo em nós. A incerteza quanto às amizades que nós carregamos, quanto aos amores. São reais? Não são reais? Quando poderia ter certeza de que aquilo pode me tranquilizar, que eu não tenha mais medo? As incompreensões generalizadas diante das ameaças que estão perante nós. O medo, meus amigos, nos transforma em algozes das almas e da calamidade social. Vede Ucrânia, Rússia e os países que estão envolvidos, que não se declaram muito. Mas veja a calamidade social que isso está gerando, quanto afeta. Mas nós vamos adquirir autoconfiança com Jesus. Porque Jesus vai nos ensinar várias coisas para nos dar autoconfiança. Jesus nos ensina o quê? A cultivar a paciência. Ele tem paciência conosco até hoje. E olha que a gente não é fácil, hein? Imagina os judeus, os sacerdotes, os saduceus, aquele povo todo atrás dele. E ele nos ensina a ter paciência, mantendo alto e nobre o ideal da fé no Pai, a fé na espiritualidade. Jesus nos ensina a não reagir pelo hábito de reagir. Não resistais ao mal. Ele não está dizendo para a gente se humilhar, ele está dizendo, não resista ao mal com o mal. Não resista à perversidade sendo perverso. Não resista à crueldade sendo cruel. Não resistais ao mal para que ele não se fortaleça. Porque quanto mais você resiste na mesma proporção, mais forte ele fica. Mantendo assim a consciência pelo equilíbrio. Jesus nos ensina que nós não podemos ser confundidos com aqueles que perderam a fé. Perder a fé é algo que nos tira a confiança na vida. É que quando nós desconhecemos a oportunidade do reino de Deus. Jesus nos ensina que a fé nos proporciona harmonia, nos traz paz, nos traz autoconfiança, nos traz uma felicidade real. Opa, real? Isso é Joana falando. Sim, porque essa felicidade que nós acreditamos que vivemos, ela é irreal. Ela é uma felicidade
equivocada, falsa. Porque essa felicidade que nós achamos que estamos vivendo com o corpo físico, ela não existe. Nós vivemos momentos de alegria, mas a felicidade real é a do espírito. Quando nós deixamos o corpo físico e material e confiantes, abandonamos todos os nossos medos e vamos em direção a uma nova jornada, ao novo caminho. Jesus está sempre nos trazendo a autoconfiança. Mas Joana nos traz muitos ensinamentos. Ela diz assim: não se permita contaminar pelos vapores pestilentos da loucura que atinge a todos que enlouquecem de medo. Quando você se esforça para avançar, quando você tem essa meta, ninguém avança enquanto vive no medo. No medo da morte, no medo da pobreza, no medo da velhice. Seguir sempre é a nossa diretriz. E nós sempre vamos seguir em frente quando nós confiarmos em nós mesmos. Mas essa confiança, ela tem que ser uma confiança voltada para o nosso crescimento. Não para humilhar o nosso próximo. Não para afetá-lo. Porque não faltam provocações. Querem ver? Saiam na rua. Vão em qualquer lugar. Sempre seremos provocados. Sempre seremos tentados. Porque nós vivemos dias de loucura. E não podemos nos deixar enlouquecer. E nós não enlouqueceremos quando nós estamos orando cada vez mais um pouco. Quando nós procuramos identificar os medos que carregamos, vamos eliminá-los todos de uma vez? Não. Mas iremos trabalhando para que eles diminuam pouco a pouco. E quando nós já os controlamos e eles não nos controlam mais, a confiança está em nós. Sabemos o que fazer, sabemos como agir, sabemos como responder, sabemos como orientar. E sabemos ser pacíficos. E muitos não entenderão. Porque nós, espíritas, somos tão pacatos. Somos tão conformados. Não somos pacatos, não somos conformados. Nós estamos aprendendo a ser. E só aprenderemos a ser praticando. Quando o irmão ao nosso lado blasfema e nós dizemos assim: tudo passa. Tudo se modifica. O Pai vela por nós. Olham para nós e dizem que nós estamos numa utopia. Não é isso. Que nós estamos acovardados. Não é isso. Nós estamos autoconfiantes na justiça divina. E essa justiça divina é que nos confere a oportunidade de nós compreendermos que somos imortais. E que, sendo imortais, como Jesus nos ensinou, nós precisamos meditar no Mestre, pensar em suas palavras, o seu Evangelho, as suas ações, descobrindo que o medo é um transtorno, é um distúrbio momentâneo, seja ele qual for. Pode ser qualquer um dos 6, ou os derivados deles. E ele cederá passagem para a autoconfiança. Porque a paz, meus irmãos e minhas irmãs, que a autoconfiança nos traz, ela nos entrega ao bem e ao amor do Pai. Só retornaremos ao Pai, só voltaremos livres de todos os nossos traumas, de todos os nossos medos, quando olharmos para Jesus e não termos medo de sermos levados para qualquer circo, para sermos jogados às feras. Iremos sim, mas cantando hosana nas alturas, porque o Mestre vela por nós. Esse é o tema de hoje, autoconfiança e medo. Mas o medo, nessa palestra,
perde de virada, porque a autoconfiança é a que ganha sempre. A paz de Jesus esteja em vossos corações, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que essa serenidade aplaque em cada coração qualquer distúrbio que possa vir a se levantar como sombras de medo. Que a luz penetre sempre. Fiquem em paz e até o próximo encontro. Boa noite a todos.